Meus irmãos, um prazer estar falando para vocês. Eu sou o Alessandro da Silva, do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, falando hoje de modo todo especial aos irmãos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Vamos fazer algumas reflexões e me parece bem adequado para o momento nós refletirmos um pouquinho sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Estamos vivendo um momento difícil que nenhum de nós imaginou que iria passar, né? É um momento que nos pegou de surpresa, de uma forma muito abrupta, muito rápida, e nós não estávamos preparados para isso, mas de repente a gente se viu a ter que reaprender algumas coisas, né? E lembrar outras que nós não estávamos mais habituados a fazer, como uma coisa simples que é lavar as mãos. Outra coisa simples é que eu ter o cuidado de quando nós estamos doentes, se a gente está com uma doença contagiosa, como uma gripe, não é? Ter o cuidado de se distanciar um pouco das outras pessoas, dos nossos familiares mesmos, né? Ter aquele cuidado ao espirrar e tossir, levando o braço, né? Cobrindo a boca e o nariz, né? Coisa simples, mas que nós não praticávamos. Mas essa pandemia, esse tipo de gripe que surgiu, muito forte e muito contagiosa, e de extremo risco para alguns grupos de pessoas em especial, né, nos fez a chamar a nossa atenção para algumas coisas que nós não estávamos mais acostumados a fazer. Cuidado com a nossa higiene pessoal, né, e nos sentirmos também responsáveis pelos outros. Mas não é a primeira vez que a humanidade passa por esse tipo de coisa, embora a gente imaginasse que a nossa geração, né, não fosse passar por isso, né, nós temos que lembrar que a humanidade já passou por muitos momentos de pandemia, de dificuldade, de doenças contagiosas ao longo da existência, né? Passamos pela peste bubônica, pelo surto de varíola no mundo inteiro, não é? Uma doença onde a vacina demorou muito para ser descoberta. Depois que foi descoberta, conseguiu-se erradicar a varíola do mundo, mas até descobrir a vacina foram 500 milhões de mortes. Tivemos a cólera também, né? E ainda hoje em alguns países há surtos de cólera e ceifando muitas vidas. É uma doença extremamente contagiosa e acaba contaminando os peixes de determinadas regiões, e as pessoas ao entrar em contato com a água ou com o peixe acabam contraindo a cólera, né? Mais recentemente, vamos dizer assim, em 1918 tivemos a gripe espanhola, que foi uma coisa bastante semelhante com o que a gente está vivendo hoje. Nos contam os livros, algumas fotos que a gente vê, o pessoal andando de máscara na rua, né? E mais recentemente tivemos aquela gripe suína H1N1 em 2009, que também matou muita gente. Também era um tipo de gripe que também se alojava nas vias respiratórias, de modo especial no pulmão, e de uma forma bem severa. Então não é a primeira vez que nós passamos por esse tipo de coisa, e volta e meia a humanidade se vê diante desse tipo de situação. Mas o ser humano, não diferente das outras espécies animais que vivem no nosso planeta, ele se adapta. Nós até de uma forma mais fácil, porque nós somos seres inteligentes. Deus dotou o homem de inteligência, diferente dos animais, que tem uma inteligência muito rudimentar, né? Mas nós já evoluímos o suficientemente para estarmos nessa condição humana e dotados de uma inteligência capaz de se adaptar
a várias situações, de criar soluções e hoje até criando soluções de forma muito rápida. Essa gripe atual do Covid, se tivesse acontecido, não vamos muito longe, se tivesse acontecido há 50 anos atrás, a catástrofe seria muito maior. Porque hoje em dia, rapidamente já se descobriu todo o código genético do vírus e os nossos cientistas, inclusive os brasileiros, estão trabalhando com afinco na pesquisa da vacina e de medicamentos também que possam tratar. Então ela surge num momento, né, bom. É isso mesmo, meus irmãos, acreditem, ela surge num momento bom para a humanidade. Bom porque estamos com um avanço tecnológico e de conhecimento na ciência da saúde fantástico. Então nós temos que ter paciência, temos que ter resignação e seguir esses cuidados que as autoridades de saúde vêm nos pedindo, né? Fazendo a nossa parte, nos cuidando dos outros, enquanto aguardamos a vinda de uma solução mais eficaz que é a vacina e que vai acontecer, né? Mais dia, menos dia, tenho certeza. Mas me reporto ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de bem-aventurados os aflitos. Então, embora passando por essa situação em que nos leva ao medo, nos leva à insegurança, à incerteza, nós temos que lembrar dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que dizia: bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, em resumo, ele fala da justiça divina e ele nos explica que nós temos que manter a fé no futuro e a paciência. Ele nos esclarece que a causa das aflições está na nossa vida, tanto na vida presente quanto na nossa vida pregressa. E que as provas pelas quais nós passamos são provas voluntárias, são provas as quais nós escolhemos. Antes de encarnar nesse mundo material, enquanto estamos lá vivendo no mundo espiritual, preparando-nos para a nossa própria encarnação, nós, sob a orientação dos mentores espirituais, dos nossos anjos de guarda, os espíritos superiores, os espíritos de luz, quando estamos programando a próxima encarnação, nós escolhemos as provas pelas quais vamos passar. Nós temos essa liberdade de escolha, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Obviamente, algumas provas, segundo a justiça divina, nós não escolhemos. Algumas provas são impostas por Deus e pelos espíritos superiores a nós, porque nós ainda na nossa caminhada de evolução e de esclarecimento, às vezes nós ainda não estamos aptos a escolher a melhor ou as melhores provas pelas quais nós precisamos passar. E às vezes, por mais que a gente não queira, nós precisamos passar por determinada situação para evoluir, para aprender. E é isso que fala o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se reporta as palavras de Jesus de que bem-aventurados os aflitos. Por que somos aventurados? Porque passando pelas dificuldades, pelas vicissitudes da vida, pelos desafios que a vida nos impõe, só assim que nós aprendemos. Os irmãos devem lembrar de situações específicas que cada um tem vivido ou já viveu, né? Às vezes a gente passa por uma situação de infelicidade, de frustrações, mas passa aquele período, às vezes, por vezes nos parece interminável, mas quando nós conseguimos vencer, se a gente olha para trás, quanta coisa a gente aprende com aquilo, não é? Então as provas são voluntárias, as provas são voluntárias.
E se a humanidade está passando por esse momento, por esta prova, significa que ela é uma prova coletiva. Ou seja, nós, enquanto encarnados neste momento, nós todos precisamos passar juntos por essa fase. E aí nós não podemos esquecer, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Se somos filhos do mesmo Pai e estamos vivendo isso em conjunto, é porque precisamos passar por isso em conjunto, né? Talvez para nos voltarmos para dentro de nós mesmos, para voltarmos mais para dentro da nossa família, que a gente acaba se afastando, seja por questão de trabalho, seja às vezes por falta de tempo, né? E agora essa situação, embora agora já estamos voltando à normalidade, mas nos primeiros dias em que nós estávamos todos em casa, só saíam para trabalhar aqueles que tinham extrema necessidade, obrigou as famílias a conviver mais em conjunto, os casais, os filhos voltaram a se encontrar, não é? E isso é o que? É a oportunidade de aprendizado, pois nós aprendemos também através da doutrina espírita que nós estamos encarnados na família que nós precisamos estar. Então, esse momento também serviu e serve, está servindo para nós nos encontrarmos com a nossa família, resolver as nossas diferenças, praticar a lei do amor e da caridade, porque estamos encarnados com as pessoas que nós precisamos estar. Ainda no capítulo 5º, Kardec afirma que a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Ou seja, ele nos lembra que nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Estamos passando por uma transição e agora essa transição parece que está mais evidente para aqueles que estudam a doutrina espírita, de que realmente estamos passando pela transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas para passar para um mundo de regeneração, nós temos que nos melhorar. Nós temos que evoluir moralmente, porque nós somos muito evoluídos intelectualmente, como eu falava no início, mas o nosso desafio maior neste momento é o nosso desenvolvimento moral, ético e moral, e isso só se consegue através da doutrina do amor, da caridade e da benevolência, o ensinamento que o nosso mestre veio nos trazer e que ainda hoje nós nos esquecemos e nós falhamos. Falhamos quando deixamos o nosso orgulho e a nossa vaidade dominar a nossa vida. Então, a minha mensagem que eu deixo para os irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos, é que aproveitemos esse momento para viver o Evangelho, para nos reconciliar com a nossa família. Aproveitemos o momento para reaprender aquilo que nós nos esquecemos. Vamos nos cuidar, vamos cuidar do próximo e vamos, com fé, orar para que tenhamos coragem e perseverança para transpor esse momento e o quanto antes voltar aos dias de normalidade. Embora a gente sabe que o mundo não será mais o mesmo. Essa situação vai nos deixar um legado. Esperamos que seja um legado positivo e tenhamos sempre dias melhores e que nós realmente aprendamos aquilo que nós precisamos aprender nesse momento. Que Deus vos abençoe,
que Jesus os ilumine e vamos orar para que estejamos sempre iluminados pelos Espíritos de luz. Muito obrigado pela atenção, pela oportunidade e até uma próxima oportunidade.